Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Cleverson. Eu sou ex-orientando da professora Renísia e vim aqui hoje para apresentar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso do mestrado. Bom, o meu trabalho tem como título Ativismo Institucional nas Políticas Públicas para Gênero e Sexualidade no Distrito Federal. Ele buscou analisar como ocorreram as políticas públicas de educação para gênero e diversidade sexual no Distrito Federal, com foco mais na questão da diversidade sexual. Desde quando eu virei professor, participo de algumas discussões sobre gênero e sexualidade na escola, eu percebi que no Distrito Federal tinham várias professoras e vários professores que se empenhavam de diversas formas para levar as discussões de gênero e sexualidade para toda a rede de educação pública do Distrito Federal. E esses professores e professoras atuam em locais específicos da Secretaria. Dois desses locais foi onde a minha investigação foi realizada, que foi a Subsecretaria de Formação dos Profissionais da Educação do Distrito Federal e a Subsecretaria de Educação Básica, buscando fazer com que as discussões sobre gênero, sexualidade, educação das relações étnico-raciais se expandam e chegam para toda a rede, buscando motivar e incentivar professores e professoras a desenvolver ações públicas, para a diversidade, para a educação em direitos humanos. Eu tive que desconstruir um pouco a visão de política pública, e a literatura sobre a ação pública me permitiu fazer essa desconstrução. O conceito de ação pública, que vocês devem ter estudado, que é quando a gente observa a ação não só do Estado, mas a ação de inúmeros grupos e instituições que estão nesse tecido social. Eu usei um pouco dos instrumentos de ação pública, a partir da perspectiva aí do Las Comes e Legales, pensando como esses instrumentos carregam valores, crenças, aspirações, são construídos aí nas relações entre sociedade e Estado. Outro conceito que para mim foi fundamental no meu trabalho foi o conceito de ativismo institucional, que quer dizer o quê? São ações coletivas, feitos por servidores públicos, que podem ser de carreira ou não, dentro das instituições do Estado, a fim de promover causas ou projetos sociais e políticos de movimentos sociais. Então esse conceito foi fundamental no meu trabalho, até porque eu estava trabalhando com uma educação para gênero e uma educação para sexualidade, que são demandas de movimentos sociais feministas e movimento social LGBT, QIA+. Então eu trabalhei com um pouco também da literatura decolonial, fiz revisão teórica de literatura sobre as políticas públicas para a educação em gênero e sexualidade no Brasil, discuti um pouco essa questão da ideologia de gênero, toda essa onda conservadora que o Brasil tem enfrentado aí nos últimos anos. O meu trabalho, ele tenta abranger aqui no Distrito Federal um período de mais ou menos 10 anos. Então eu pego desde 2011 a 2020, e tento ver quais foram as ações públicas que ocorreram a partir do ativismo institucional dessas professoras, mas considerando também uma pleiade de atores que junto com essas professoras também estavam interagindo e agindo, buscando fazer alguma coisa nessa área dentro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Eu trabalhei com 5 mulheres professoras e um professor, que estão localizados aí na EAP e na SUBEP. São professores que têm um perfil múltiplo, com uma militância múltipla também, que a gente pode dizer, ou seja, fazem parte ou são a favor de causas de diversos movimentos sociais. São professores e professores que têm uma alta qualificação profissional e formação acadêmica, sua maioria de mestrado e doutorado, especialização na área de diversidade, direitos humanos, gênero e raça. E agora eu mostro para vocês alguns dos achados da minha pesquisa. Quais foram as práticas ativistas que eu identifiquei na minha pesquisa? Eu identifiquei que essas professoras e professores, eles formam redes de relacionamento e cultivam essas redes como uma forma de se apoiarem no desenvolvimento dessas ações. Então, inicialmente, eu focalizei as redes desenvolvidas no âmbito da EAP, a partir de 2008, 2009, mais ou menos, que outras professoras chegam na EAP e expandem a discussão que existia antes em relação à diversidade étnico-racial para as questões de gênero e sexualidade. E formam um coletivo dentro da EAP chamado Diversos. E a partir desse coletivo,
elas perseguem oportunidades para defender causas contenciosas, como diz a Rebecca Abers. E qual é a estratégia que elas utilizam? Elas criam, né, cursos de formação continuada em gênero e sexualidade e eventos dentro da EAP. A partir de 2011, com o governo de Agnello Queiroz, abre-se uma possibilidade maior de uma série de movimentos sociais participarem do governo. E a partir disso, essas professoras que já viviam ali na EAP fazem um certo ativismo para criar estruturas de coordenação de políticas públicas de educação. Quando trocou o governo Arruda pelo governo Rosso, elas conseguiram criar um departamento chamado de Cidadania e Direitos Humanos. A partir de 2011, elas criam a Coordenação de Educação para a Diversidade, CEDIV, e também a Coordenação de Educação em Direitos Humanos. E aí eu falo desse ativismo que elas fizeram junto com o alto escalão da secretaria para desenvolver essas estruturas de coordenação. Em seguida, eu falo do ativismo que essas professoras e professores fizeram para a construção de instrumentos de ação pública distrital. Dentre esses instrumentos, eu vou citar o mais conhecido, que foi mais citado, que é o Currículo em Movimento da Secretaria, que esse documento condensou, né, as inspirações, os valores, as crenças dessas professoras e professores que participaram dessa construção, né, inserindo a discussão de educação para a diversidade, educação de direitos humanos, contemplando questões de gênero, sexualidade e raça aí no currículo. Mas teve outros instrumentos também que eu localizei. Essas professoras fazem várias práticas e estratégias para promover o direito do estudante ao nome social, além de irem diretamente nas escolas, dentro dos cursos de formação continuada, falarem sobre isso, dar informação para os secretários escolares e também criar outros instrumentos, como incluir essa informação no documento de estratégia de matrícula, fazer eventos específicos para divulgar os decretos, as leis e as portarias sobre o nome social. São professoras e professores que abrem e caçam caminhos para promover essas causas dentro da Secretaria de Educação, né? Então, eles fazem diversas estratégias de mobilização, e aqui, dentre essas estratégias, pode-se colocar as rodas de conversa nas escolas, essas formações que eu falei agora há pouco. Uma outra prática de ativismo institucional foi a atuação em espaços de participação social, e aqui eu destaco os fóruns, os conselhos de políticas públicas que elas participaram, e as conferências também de políticas públicas que teve. E a mobilização das redes sociais, né, mobilizando grupos, mobilizando parcerias, tanto internamente dentro da secretaria, quanto externamente, para desenvolver ações públicas. De uma forma geral, é que eu vou mostrar para vocês as mudanças político-institucionais que teve, quais foram os impactos na secretaria, né? E aí eu falo que a partir de 2015, aí, com as discussões da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação e no Plano Distrital, uma série de ações que foram desenvolvidas no governo de Agnello Queiroz começam a ser desconstruídas. E essas professoras, algumas voltam para a sala de aula por conta da mudança de governo distrital, né? E outras passam a compor aí tanto a EAP quanto a SUBEB. E a partir disso, essas professoras passam a ter uma vida ameaçada e uma prática pedagógica também ameaçada. A perseguição, algumas professoras relataram perseguições, né, que elas vivenciaram dentro da rede e em outros locais que elas foram. Por isso, elas tiveram que desenvolver uma prática de ativismo aí que eu denominei de invisibilização proposital estratégica, e que elas passaram algumas a evitar o uso do termo gênero. Formadores lá e formadoras da EAP tiveram que mudar os nomes dos cursos de formação, tirando muitas vezes a palavra sexualidade, trocando por amor, por exemplo. O Cine Diversidade, que é muito conhecido, ele passou a ser chamado CineAP. Então teve algumas estratégias aí discursivas, né, para invisibilizar as ações como uma forma de sobreviver aos tempos conservadores. Isso aconteceu tanto na EAP quanto na SUBEB. E como o meu trabalho é um trabalho de mestrado profissional, eu desenvolvi 2 produtos técnicos, que é uma nota técnica com recomendações para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para promover e fortalecer as ações públicas de educação em gênero e sexualidade, e também uma carta de orientações e serviços, que eu apresento alguns serviços públicos que existem no Distrito Federal que atendem a população LGBT, certo? Então, o que eu quero dizer, como consideração final do meu trabalho, é que as sobrevivências, elas são lampejos passeando nas trevas, porque elas nos ensinam que a destruição nunca é absoluta, mesmo que fosse ela contínua. Uma política das sobrevivências, por definição, dispensa muito bem o fim dos tempos.
E de fato, não acabou, as ações continuam e resistem.